No coração da Etiópia, cercada por montanhas antigas e poeira dourada que parece carregar o sopro de séculos, existe uma cidade onde o tempo parece ter parado. Seu nome é Aksum, uma das mais antigas do mundo, onde o céu e a terra se encontram em silêncio. É ali, dizem os monges, que repousa o maior mistério da fé, a Arca da Aliança, o cofre sagrado que teria contido as tábuas da lei entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. A história oficial alega que a arca desapareceu após a destruição do Templo de Salomão, em Jerusalém, no século VI a.C. Desde então, ela se tornou o maior enigma da arqueologia bíblica. Mas na Etiópia, a história nunca foi esquecida, apenas escondida. Segundo as antigas tradições etíopes, a arca foi levada de Jerusalém para Aksum há quase 3.000 anos, por ordem de Menelik, o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. A lenda conta que, após visitar seu pai em Jerusalém, Menelik retornou à sua terra, levando consigo algo mais valioso que qualquer tesouro terreno: o símbolo da presença divina. O texto sagrado etíope, conhecido como Kebra Nagast, o livro da glória dos reis, descreve essa jornada em detalhes. Nele está escrito: "E o Senhor disse: Minha luz habitará com os filhos de Sião, pois eles me buscaram com um coração sincero." Para o povo etíope, essa passagem selou um pacto eterno entre Deus e sua nação. Hoje em Aksum, dentro da pequena capela de Santa Maria de Sião, um único homem dedica sua vida a guardar a arca. Ele é conhecido apenas como o guardião. Escolhido entre os monges mais puros, ele nunca pode deixar o recinto, nunca pode ver o mundo exterior novamente. Vive e morre ao lado daquilo que acredita ser o objeto mais sagrado da terra. Ninguém mais pode ver a arca, nenhum estrangeiro pode se aproximar. Quando um guardião morre, outro é escolhido, e o segredo continua. O que há dentro daquela capela tem sido tema de especulação há séculos. Exploradores europeus tentaram se aproximar. Espiões de impérios antigos, estudiosos, arqueólogos, todos foram barrados. Mesmo assim, relatos estranhos surgiram de quem esteve por perto. Um brilho incomum, luzes que emanavam das janelas à noite, sons que pareciam vir das pedras. Alguns diziam sentir uma presença que não podia ser explicada. O que exatamente a Etiópia protege há tanto tempo? Seria mesmo a arca verdadeira ou apenas uma réplica simbólica? E, mais importante, por que o mundo não pode vê-la? A resposta pode estar no próprio significado da arca. Segundo o Antigo Testamento, ela não era apenas um objeto sagrado. Era o trono invisível de Deus na terra. Onde ela repousava, a presença divina se manifestava. Quando os sacerdotes a carregavam em batalha, as águas do Jordão se abriam, muralhas desmoronavam e nações inteiras tremiam. A arca não era apenas fé, era poder puro, e talvez por isso tenha sido ocultada. Os escritos etíopes afirmam que a arca foi levada a Aksum por ordem divina, para ser preservada até o tempo do despertar. Há passagens do Kebra Nagast que dizem: quando o mundo se afastar da justiça, quando os reis se tornarem cegos e o povo esquecer o nome do Altíssimo, então Sião será revelada mais uma vez. Seria possível que esse tempo do despertar se refira aos dias atuais? Em um mundo em que a fé se apaga e as guerras espirituais se intensificam, muitos acreditam que o reaparecimento da arca seria o sinal de que a história está prestes a completar seu ciclo. Em 1935, durante a invasão da Etiópia pelas tropas de Mussolini, os sacerdotes esconderam a arca, temendo que ela fosse profanada. Muitos morreram protegendo o segredo. E, curiosamente, relatos afirmam que os soldados que tentaram se aproximar do templo foram atingidos por doenças súbitas, alucinações e febres que ninguém conseguia explicar. Documentos da época descrevem isso como
A praga da montanha sagrada. Décadas mais tarde, em 1991, durante uma guerra civil, o templo foi novamente isolado. E mais uma vez, quando forças estrangeiras tentaram entrar em Aksum, a cidade foi misteriosamente poupada dos bombardeios. Coincidência ou proteção divina? Há também os relatos de missionários e jornalistas que, em raras ocasiões, conseguiram falar com monges próximos ao guardião. Eles descrevem a arca como algo envolto em panos de seda e coberto por véus dourados. Um monge teria dito: "Ninguém pode olhar para ela. A luz que emana não é deste mundo. É o próprio nome de Deus inscrito em fogo." Alguns estudiosos sugerem que, se a arca realmente existe, ela pode conter tecnologias antigas, algo que os antigos chamariam de divino, por falta de outro termo. O tipo de energia que acompanhava o objeto descrito em Êxodo: relâmpagos, fumaça, fogo e uma voz que falava do meio das nuvens. Mas para os monges etíopes, isso não é tecnologia, é presença, é espírito, é santidade viva. A relação da Etiópia com a arca não é apenas histórica, é espiritual e nacional. Cada igreja etíope, mesmo as mais humildes, possui uma réplica simbólica da arca, chamada de Tabot, e nenhuma celebração religiosa é feita sem ela. O povo acredita que enquanto a verdadeira arca permanecer em Aksum, a mão de Deus continuará sobre o país. Mas há algo mais profundo nessa história, um detalhe que poucos conhecem. Em um dos manuscritos do Quebra Nagast, existe um trecho pouco traduzido que diz: "O dia virá em que Sião clamará de dentro de suas muralhas, e uma voz responderá do céu. E aqueles que mantiveram o segredo verão o véu ser rasgado." Essa passagem tem intrigado estudiosos e teólogos. Alguns interpretam como uma profecia sobre o retorno da glória divina à Terra. Outros veem nela um aviso, que a revelação virá em meio à dor e à purificação. E há ainda uma teoria mais audaciosa, a de que a arca foi levada à Etiópia não apenas para ser escondida, mas para ser preservada até o dia da aliança renovada. Segundo essa visão, o objeto sagrado voltaria a ser revelado no tempo em que o verdadeiro templo de Deus fosse reconstruído. Não um templo de pedra, mas espiritual. Uma humanidade purificada, pronta para novamente suportar a presença divina. E se esse templo for o próprio coração humano? E se o mistério da arca não estiver apenas nas pedras de Aksum, mas dentro de cada um que busca o sagrado? Muitos místicos etíopes afirmam que a arca é mais do que um objeto. É o símbolo da consciência desperta, do espírito em comunhão com o Criador. Um eco de algo que o mundo perdeu. A verdadeira arca, dizem, é o homem em quem Deus habita. Mas isso não apaga o mistério físico, porque a capela de Aksum continua lá, guardada, intocada, silenciosa. E todos os anos, durante a grande festa de Timkat, a celebração do batismo de Cristo, os monges levam cópias simbólicas da arca em procissão pelas ruas. Milhares de fiéis seguem, cantando, chorando, dançando, e enquanto o sol nasce sobre as pedras antigas, a cidade inteira parece vibrar com algo invisível. Há quem diga que, naquele momento, o verdadeiro guardião da arca se ajoelha e toca o chão com a fronte, orando pelas nações. Ninguém o vê, ninguém o ouve, mas ele continua ali, mantendo vivo o elo entre o céu e a terra. Talvez nunca saibamos se a Arca da Aliança realmente repousa sob as sombras de Aksum. Talvez ela seja mais do que uma relíquia, mais do que ouro e madeira. Talvez seja o símbolo daquilo que o mundo perdeu quando deixou de ouvir a voz divina. E quem sabe, quando o tempo do despertar finalmente chegar, a luz que um dia brilhou entre os querubins voltará a iluminar o mundo. Não para destruir, mas para lembrar. Porque no fim, a verdadeira presença de Deus nunca se perdeu. Apenas espera o momento certo para ser revelada. Você acabou de atravessar o portal das profecias,
mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.